Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o sistema de numeração decimal. Vamos lá? O sistema de numeração decimal, ele foi inventado pelos hindus e divulgados no Ocidente pelos árabes. Por isso, ele é conhecido também como Sistema Indo-Arábico de Numeração Decimal. Aqui ao lado, nós podemos ver a evolução do sistema de numeração decimal. Nós temos lá as primeiras representações até a atual representação do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, ele é composto de 10 algarismos: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Por ele ser composto por 10 algarismos, né, nós falamos que ele tem a base 10, ou seja, ele tem 10 símbolos diferentes para representar todos os números. Nós falamos também que o sistema de numeração decimal é um sistema posicional. Por quê? Porque cada algarismo muda, né, de valor de acordo com a posição que ocupa em um determinado número. Por exemplo, aqui, eu tenho o número 333. Olha, vejam aí a posição e o valor de cada número. Por exemplo, esse 3 aqui, ele é o 3 que vale 3 unidades. Esse outro 3, ele é o 3 que está no espaço das dezenas, ou seja, ele vale 3 dezenas ou 30 unidades. Esse outro 3, ele já está na ordem das centenas, ou seja, ele vale 3 centenas, que são 300 unidades. Ou seja, de acordo com a posição que eu coloco o número, ele começa a ter um determinado valor. E para organizar esse sistema de numeração decimal, nós temos classes e ordens. Aqui eu apresento 4 classes para vocês: a classe das unidades simples, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Dentro de cada classe, nós temos 3 ordens. Vejam aqui, na primeira ordem eu tenho as unidades, na segunda ordem as dezenas, na terceira ordem das unidades simples eu tenho as centenas. Já na classe dos milhares, na quarta ordem eu tenho as unidades de milhar, na quinta ordem eu tenho as dezenas de milhar, na sexta ordem as centenas de milhar. Já na classe dos milhões, na sétima ordem, eu tenho as unidades de milhão. Na oitava ordem, as dezenas de milhão. E na nona ordem, as centenas de milhão. Já lá na classe dos bilhões, na décima ordem, eu tenho as unidades de bilhão. Na décima primeira ordem, as dezenas de bilhão. E na décima segunda ordem, as centenas de bilhão. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de como é formado um número de acordo com a posição que ele ocupa. Aqui, na primeira linha, nós temos 6 unidades, não é? Aqui eu tenho 6 dezenas e 6 unidades, ou seja, eu tenho o número 66. Aqui eu tenho 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades. Portanto, eu tenho o número 666. Aqui eu tenho 6 unidades de milhar, 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades. E tenho o número 6.666. Já aqui eu tenho 6 dezenas, 6 unidades de milhar, 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades. E tenho o número 66.666. E aqui por fim eu tenho 6 centenas de milhar, 6 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades. E tenho o número 666.666
666. Perceberam que como a ordem que eles ocupam, né, dentro da formação do número, eles vão assumindo um valor posicional. Aqui, pessoal, eu tenho dois exemplos para que possamos entender bem a ideia do valor posicional dos algarismos. Por exemplo, eu tenho aqui esse número, né? O 2, ele acaba assumindo o valor de 2 unidades. Ele está na ordem das unidades. Eu tenho aqui o 1. O 1 ele está na ordem das dezenas, ou seja, é uma dezena ou 10 unidades. Eu tenho aqui o 5, que ele está na ordem das centenas, ou seja, são 5 centenas ou 500 unidades. Eu tenho, portanto, o número 512. Já aqui no segundo exemplo, eu tenho esse número aqui, o 1074. O 4 ele está na primeira ordem, na ordem das unidades, ou seja, 4 unidades. O 7 ele está na ordem das dezenas, né? Então, são 7 dezenas ou 70 unidades. Eu tenho o 0. O 0 ele é uma representação importante dentro do sistema de numeração decimal. Ele é importante porque eu tenho um algarismo que representa o nada, né? Que representa a ausência de valor. Então, eu tenho aqui 0 na ordem das centenas, né? Então, eu tenho 0 centenas ou 0, né? O 0 por si só. Eu tenho aqui o 1, que ele está na ordem da unidade de milhar, ou seja, uma unidade de milhar ou 1000 unidades. Eu tenho, portanto, o 1074. Vamos ver alguns exemplos da ordem da unidade de milhar, ou seja, a quarta ordem do nosso sistema de numeração decimal. Nós temos aqui o número 8.217, que decomposto vai ficar 8.000 mais 200 mais 10 mais 7. Aqui eu tenho esse outro número, que decomposto é 5.000 mais 20 mais 3, ou seja, eu tenho o número 5.023. No último exemplo, eu tenho o número 2.000 mais 800 mais 60 mais 3. Eu tenho o número 2.863. O próximo exemplo é da ordem da dezena de milhar, ou seja, a quinta ordem dentro do nosso sistema de numeração decimal. Eu tenho aqui o número 11.201, que decomposto vai ficar como 10.000 mais 1.000 mais 200 mais 1, ou seja, 11.201. No próximo exemplo, eu tenho o número 49.737, que decomposto vai ficar 40.000 mais 9.000 mais 700 mais 30 mais 7, 49.737. E o último exemplo, dentro da ordem da dezena de milhar, eu tenho aqui 20.103, que decomposto vai ficar como 20.000 mais 100 mais 3. E mais um exemplo dentro da ordem da centena de milhar, que é a nossa sexta ordem. Vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho o número aqui, ó, 129.321, que decomposto é 100.000 mais 20.000 mais 9.000 mais 300 mais 20 mais 1, 129.321. O próximo exemplo, 321.000, que decomposto é 300.000 mais 20.000 mais 1.000. Eu tenho, então, 321.000. O último exemplo que eu tenho é o 891.271, que decomposto vai ser
800.000, mais 90.000, mais 1.000, mais 200, mais 70, mais 1. 891.271. Aqui eu dou o exemplo de situações de contagens de onde utilizamos, né, a ordem das unidades de milhar, das dezenas de milhar e das centenas de milhar. Nós podemos, né, utilizar na contagem, por exemplo, da população, né, dos 10 municípios mais populosos do litoral paulista. Nós temos lá o município mais populoso do litoral paulista, Santos, com 432.957 habitantes. Depois São Vicente, com 363.173 habitantes. Praia Grande, já com 319.146 habitantes. Guarujá, 318.107 habitantes. Cubatão, 129.760 habitantes. Caraguatatuba, 116.786 habitantes. Itanhaém, com 100.496 habitantes. Ubatuba, com 88.313 habitantes. São Sebastião, com 85.538 habitantes. E por último, né, Peruíbe, com 67.548 habitantes. É importante lembrar que esse censo foi o levantamento do ano de 2018. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Bons estudos!